Então, pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aí um pouquinho sobre a CAT, né? O que é a comunicação de acidente de trabalho e como que ela deve ser feita. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a CAT e na segunda a gente vai fazer na prática aí como que deve ser preenchido. Vou enviar algumas tabelas para vocês aí para facilitar na hora do preenchimento. Então eu vou escrever aqui no Google CAT, que é a abreviação para comunicação de acidente de trabalho. O primeiro ícone que apareceu aqui é o ícone do INSS. Eu vou clicar nesse ícone. Ele vai me redirecionar para a página do INSS. Dentro da página do INSS, ele tem aí explicando o que é a comunicação de acidente de trabalho. E ela fala o seguinte aí, ó. A comunicação de acidente de trabalho, ou a CAT, é o documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Então, essa é a definição aí de comunicado de acidente de trabalho. Mas o que é o acidente de trabalho ou acidente de trajeto? Ele define aí também, ó. É o acidente ocorrido no exercício da atividade profissional, a serviço da empresa ou no deslocamento da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência e que provoque uma lesão corporal, uma perturbação funcional ou que cause uma perda ou redução, pode ser permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou, em último caso, a morte. Então isso aí é um acidente do trabalho. E ele define também doença ocupacional, que é a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar e determinada atividade e constante de respectiva reação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, existe uma tabela da Previdência Social que lá está relacionando todas as doenças adquiridas no trabalho. Quando que eu devo emitir a CAT? Quando que eu devo me preocupar em abrir uma CAT? Então, ele fala que a empresa ela tem a obrigação aí de informar a Previdência Social todos os acidentes ocorridos no trabalho. Então, mesmo que não tiver afastamento, a empresa ela está obrigada a abrir a CAT. Quando que ela tem que fazer isso? Qual que é o prazo? Ela tem até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, se é uma empresa que ela trabalha esporadicamente de final de semana e acontece um acidente onde não tem o pessoal responsável pela abertura da CAT lá no final de semana, ela não precisa abrir a CAT naquele dia, mas na segunda-feira, que é o próximo dia útil seguinte, ela tem a obrigação de fazer a abertura desse procedimento aí, desse documento, para informar a Previdência Social e o INSS de que houve um acidente naquela empresa. É importante ressaltar que a legislação ela é muito clara quanto ao período e também a obrigação da empresa em informar ou comunicar os acidentes de trabalho. E caso ela não faça isso da maneira que está descrita aí no site do INSS, ela está passível de multas, né? Então, essas multas elas estão previstas lá no artigo 286 e 336 do Decreto 3.048 de 1999. Então, é muito importante fazer isso aí nos prazos determinados aí pelo INSS. Uma outra coisa que fala aí no site é em caso de óbito, né? Caso de morte. Então, se tiver um óbito na empresa ou morte de um colaborador, é importante que esse aviso ele muda o prazo, ele tem que ser feito imediatamente. Então, assim que acontecer o acidente, o óbito, precisa-se comunicar que houve esse óbito para o INSS e para a Previdência Social. Lembrando que as estatísticas de acidente, elas saem desses números que são enviados ao INSS. Então, todos os trabalhadores formais, né, que trabalham com registro em carteira, as informações elas são extraídas do INSS de acordo com essa fonte aí da abertura de CAT. Um pouquinho aqui mais para baixo vai estar falando como que eu tenho que fazer esse comunicado, né? Daniel, você está falando de CAT aí, mas como que eu abro a CAT? Eu não tenho nem ideia. Então, existe um aplicativo aí dentro do site que você precisa baixar. Esse aplicativo aí, ele se chama CAT 40. Aqui tem um link aqui no site do INSS, ó. Você clica no link, ele te redireciona para uma outra página. Tem algumas explicações aqui e aqui tem um botãozinho para o download. Então eu clico aqui no botãozinho para download e ele inicia o download desse programinha. Então baixa esse programa aí, aqui é o ícone dele, ó, CAT 40. Uma vez baixado o programa, a gente vai estar pronto para poder aprender na prática aí como emitir a CAT. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar só isso. No próximo vídeo, a gente vai mostrar a abertura da CAT passo a passo, desde o início da abertura até o final dela, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma sugestão, manda pra gente aí. Falou? Valeu!